Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Agora fazendo a leitura do Palavras de Vida Eterna, hoje já estamos no capítulo 4, que vai dizer amor e temor. Ele faz referência à primeira carta de João, que está lá no capítulo 4, versículo 18, quando Jesus disse, o perfeito amor lança fora o temor. Vamos à leitura então para compreendermos aqui. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a tudo se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar, não há abnegação e ternura entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amando, segundo o amor equilibrado e perfeito pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para o cimo da luz. Vamos ver o que fala aqui a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Eu também peguei um pouquinho maior aqui, ó, eu peguei do 18 até o 21, para entender todo esse contexto, que ele diz assim, ó, no amor não existe medo, pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Quanto a nós, amemos, porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso, pois quem ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos lá fazer uma breve interpretação aqui. O que ele está nos falando hoje aqui nessa carta de João? Jesus vem ensinar, falando mais uma vez sobre a forma incondicional do amor, né? A maneira incondicional de amar. E qual é a consequência de amar para nós? Muitas das vezes a gente sofre porque a gente espera algo em troca, né? A retribuição, a recompensa. Né? E aí entendemos que a gente pratica o amor dessa maneira e quando não retribuído, a gente acaba por sofrer, porque aquele amor não foi correspondido. E estou falando amor de todas as formas. Estou falando que quando você pratica a caridade, você faz o bem pelo outro e te devolvem com a ingratidão, você deixa de amar. Não é? É inerente. Então, eu fiz o bem, não me agradeceu, então ele é um ingrato, é perverso, não sei o quê. Se torna ira. Né? E é exatamente esse o esforço, esse o nosso desafio que temos que fazer diferente disso. Temos que amar de forma incondicional. Porque, veja, como está ali no texto, num trecho que ele descreve assim, o imperfeito amor procurando o gozo próprio no concurso dos outros é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante. Olha só que beleza que ele dizendo isso. O que ele quer dizer com isso? A gente coloca o nome de amor naquilo que não é amor. A gente pratica dizendo que está exercendo o amor, quando na verdade é um apego, é uma possessão. Não é verdade? Por quê? Porque a gente... as nossas limitações nas interpretações nos impede de ir adiante com esse amor incondicional. Ele foi ingrato comigo? O problema é dele, deixa ele, eu estou em paz comigo. Isso é entender paz, isso é ter amor por si próprio, ter a paz dentro de si mesmo, porque a paz é um estado de espírito. Eu tenho que estar tranquilo comigo mesmo. Saber que se o outro não me ama,
O problema é dele, quem carrega ódio é ele. Agora, quando eu passo a não amar o próximo, o ódio está comigo. Então sou eu que estou carregando aquele amor adoecido, como dizia Divaldo, né? Ele dava esse. Então a gente tem que buscar o conhecimento nessa fala de Jesus, lendo Evangelho, lendo obras espíritas, que nos dá exemplo, que nos exemplifica para que, como vimos lá no capítulo 1, que recomecemos, mas que façamos de forma diferente. Né? Que a gente vai ser tentado mesmo para que o amor não seja propagado por nós. Mas aí compete o esforço de cada um de nós, a boa vontade, a coragem, o ânimo de cada um de nós para ir adiante. Não é assim? E aí a gente lembra, como estudamos há pouco, o livro dos Espíritos, através do Religião dos Espíritos, o último livro, a gente lembra da questão 887, que Allan Kardec questionou os Espíritos sobre o ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos, porque aí para nós é muito complicado. Isso está lá no Evangelho também, está na explicação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a mesma questão, nesse mesmo sentido de entendimento, está na questão 887 do Livro dos Espíritos. Então agora a gente soma conhecimento para ir compreendendo. E aí qual é a orientação dos espíritos superiores? Que amar os inimigos é perdoar-lhes, é perdoar e pagar o mal com o bem. Olha aí a forma, o amor sendo exercitado. Se ele me fez o mal, eu vou fazer o bem para ele, porque o mal está nele, o mal não está em mim. Divaldo tinha uma frase que dizia muito bem isso: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque aí eu estou praticando aquele mal, eu estou exercendo aquele mal. É aí que está o problema, porque quando eu ajo dessa maneira, eu pago o mal que me fizeram com o bem, eu me torno superior. Não superior, eu sou melhor que você, não, de compreensão, de não ficar com pequenez nas coisas, sabe, naquela capacidade limitada de interpretação da vida. E além disso, né, essa é a superioridade de compreensão da vida, como ele fala, porque se eu entro num ritmo de vingança contra o outro que me fez mal, eu estou me nivelando no mesmo, me coloco no mesmo nível. E aí fica aquele ciclo eterno. Um faz o mal, o outro refaz o mal, o outro faz o mal, e não sai nunca disso, até que um cessa. Né? E aí posso, mas eu sou bobo. Eu vou ser passado de bobo. Lembre-se da frase de Chico: quem engana é o grande enganado. Né? Quem engana é o grande enganado. Então, para que eu vou deixa, se ele quer me enganar, ele vai ter as consequências daquele ato para ele. Se ele me iludiu em relação ao amor, se ela me iludiu naquela atitude, quando na verdade estava fazendo mal para mim, o problema é dela. Mas isso depende de como está o seu estado de consciência, de compreensão acerca disso. Aqui a nossa conversa é no sentido de alertar aquilo que o Evangelho está nos falando, para que nós não soframos mais, para que não vivamos mais essa questão do toma lá da cá. Eu te dou, eu faço o amor para você, mas você também me dá amor aqui. E o amor é algo que quanto mais se compartilha, mais se tem. É uma grandeza inversamente proporcional do que a gente imagina. Quanto mais eu distribuo amor, mais eu tenho amor. É aí que a gente percebe que a lei divina, ela é uma lei que não pode, para nós, na nossa mesquinhez de pensamento, muitas vezes não fazer sentido, porque ela é exatamente o contrário do que nós pensamos. Quanto mais amor eu dou, mais amor eu tenho. Isso para nós parece que soa estranho, mas a gente viu isso em várias passagens do Evangelho, que eu vou lembrando agora, que, lembra quando Jesus falou, se alguém lhe desferir um tapa numa face, ofereça outra. E a gente questionou, como assim? Eu vou ficar apanhando, eu sou bobo agora? Não, o que ele queria dizer é que ofereça outra face. Que outra face? A face do amor. Se lhe deram um tapa, se te serviram o ódio, ofereça o amor. E é o Evangelho, né? A face do amor não é do ódio, da vingança, nem da justiça pelas próprias mãos. Como dizia o Divaldo, né? Vale a pena amar. Simplesmente ame. Esse é o nosso esforço. Certo? Faça a sua compreensão acerca do texto de hoje. A semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Tchau.
assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.